E se eu lhes disser que a história de um filho de um Deus, nascido de uma mulher mortal, que realizava milagres e ressuscitava após a morte, era contada muito antes do surgimento do cristianismo, e não apenas uma vez. Hoje, embarcaremos numa jornada por mitos e religiões antigas para conhecer outros 5 filhos de deuses, cujas histórias se assemelham de forma surpreendente àquela que todos nós conhecemos. E acreditem, algumas dessas semelhanças realmente os farão pensar. Para começar, vamos entender o que o título Filho de um Deus realmente significava no mundo antigo. Nem sempre foi um título único e exclusivo. Assim podiam ser chamados grandes reis, heróis lendários e semideuses, nascidos da união entre uma divindade e um ser humano. Essa ideia fazia parte do código cultural de muitas civilizações e explicava o surgimento de personalidades excepcionais no mundo. Então, comecemos pela semelhança mais óbvia, aquilo que conecta a maioria dessas lendas: o próprio nascimento do herói. Nunca foi um evento comum. Não se tratava de um simples surgimento de uma nova pessoa. Não, era sempre um acontecimento de proporções cósmicas, envolto em mistério e prodígios. Os povos antigos acreditavam que aquele que veio para mudar o mundo não poderia nascer como os demais. Sua aparição precisava, desde o começo, deixar claro que ele não era como os outros. E como os céus anunciavam tal evento? Frequentemente, por meio de sinais. O exemplo mais conhecido é, claro, uma estrela brilhante no céu. Ela servia de guia para sábios, magos ou pastores, conduzindo-os ao recém-nascido. Era uma espécie de anúncio divino, um sinal cósmico que dizia: olhem, aqui nasce alguém importante. Histórias semelhantes sobre sinais celestiais podem ser encontradas nas lendas do nascimento de Krishna e até mesmo de Alexandre, o Grande, que também era considerado filho de um deus. Mas talvez o motivo mais impressionante e recorrente seja a concepção imaculada. A mãe do herói quase sempre era virgem, ou, no mínimo, sua gravidez era resultado de uma intervenção divina direta, e não de uma união com um homem terreno. Isso era de extrema importância. Por quê? Porque ressaltava a pureza de sua origem. O herói não estava ligado a uma linhagem comum e terrena. Seu pai era o próprio Deus, e a mãe, um vaso escolhido e puríssimo. Assim, a história ganhava seu protagonista ideal, um semideus, entre mundos. Se a mãe era uma mulher terrena, ainda que especial, o pai, por outro lado, era invariavelmente uma divindade. Mas por que essa necessidade? A resposta é simples: para explicar a origem de poderes sobrenaturais. Afinal, o filho de um carpinteiro ou camponês comum não poderia comandar os elementos ou curar com um simples toque. Era preciso sangue divino, uma centelha divina. Nisso residia toda a essência. O herói era a ponte entre o céu e a terra. Era o Pai divino, portanto, quem dotava seu filho de força, sabedoria e uma missão singular. Pensemos no poderoso Zeus, que adorava descer à terra sob diferentes disfarces. No egípcio Osíris, que se tornou o rei do submundo. Ou no supremo deus Vishnu, no hinduísmo. O pai era o garante da singularidade do filho, aquele que lhe transmitia por herança não um reino ou um ofício, mas uma parcela de sua essência divina. Esse gene divino, se assim podemos chamá-lo, manifestava-se desde os mais tenros anos, tornando a infância do nosso herói completamente distinta da de seus contemporâneos. E essa natureza divina, claro, não permaneceu latente até a maioridade. Pelo contrário, ela se manifestava desde o berço. Imaginem a cena. Enquanto crianças comuns brincam e aprendem a falar, o nosso jovem herói já demonstrava uma sabedoria muito além da sua idade. As lendas frequentemente narram como, em tenra idade, ele mantinha conversas com sábios e sacerdotes, impressionando-os com a profundidade do seu conhecimento. Era um sinal inequívoco de que ele viera a este mundo não para aprender, mas para ensinar. Mas a sabedoria era apenas uma face da moeda. A outra era a força.
E nem sempre se tratava de poder físico. Podiam ser os primeiros milagres, ainda inconscientes. Por exemplo, a criança podia fazer uma árvore seca florescer ou acalmar uma fera selvagem com apenas um olhar. Lembrem-se do mito do bebê Hércules, que estrangulou com as próprias mãos 2 serpentes enviadas para matá-lo. Isto não eram meras brincadeiras infantis. Estes eram os primeiros vislumbres de uma força vindoura, as primeiras provas da sua origem divina. Cada história como esta servia como um presságio, preparando o mundo para que essa criança crescesse e realizasse algo verdadeiramente grandioso. E assim, à medida que o herói crescia, seu poder florescia em toda a sua plenitude. Sua vida transformava-se numa sucessão de acontecimentos extraordinários, que nós chamamos de milagres. E aqui, mais uma vez, notamos uma surpreendente uniformidade de narrativas em diversas culturas. O milagre mais comum, sem dúvida, era a cura. O herói podia curar os cegos, fazer os coxos andarem e até purificar os leprosos. Por que exatamente isso? Porque no mundo antigo, a doença era vista não apenas como uma enfermidade física, mas como a manifestação de forças malignas, como uma punição divina. E aquele que conseguia vencer a doença provava que seu poder era superior ao das forças do mal. Ele trazia às pessoas não apenas saúde, mas salvação. Mas sua autoridade ia muito além do corpo humano. Ele conseguia controlar a própria natureza, acalmar tempestades no mar com uma única palavra, caminhar sobre as águas como se fosse terra firme, ou transformar a água em vinho. Esses milagres demonstravam seu controle divino sobre o mundo. Mostravam que as leis da natureza, que limitam os mortais comuns, não se aplicavam a ele. E o ápice do seu poder, a prova derradeira da sua soberania sobre a vida e a morte, era, sem dúvida, a ressurreição dos mortos. Ao trazer alguém de volta do reino dos mortos, o herói afirmava, de forma definitiva, seu status de senhor da existência. Mas agora, deixando os motivos gerais de lado, vamos nos aprofundar em personalidades concretas. E o nosso primeiro convidado chegou diretamente do Antigo Egito. Recebam o deus Horus. A sua história é talvez um dos mais antigos e influentes mitos sobre um salvador divino. Ele era filho do grande deus Osíris e da deusa mãe Ísis. O seu pai, Osíris, um rei bondoso e sábio, foi traído e cruelmente assassinado por seu próprio irmão, o deus maligno Sete. Parecia que o caos e as trevas tinham prevalecido, mas Ísis, a fiel e poderosa esposa, não se rendeu. Com a sua magia, ela encontrou o corpo do marido e, milagrosamente, concebeu um filho dele. Parem para pensar por um instante. Horus foi concebido depois da morte do seu pai. Isso por si só é um milagre inacreditável, um símbolo poderosíssimo de que a vida pode vencer até mesmo a morte. Toda a sua vida subsequente foi uma longa e árdua batalha contra o seu tio Sete pelo trono do Egito. Mas esta não era apenas uma luta por poder, era uma batalha épica da luz contra as trevas, da ordem contra o caos. Nessa luta, Horus sofre, perde um olho, mas no final, ele vence. A sua ascensão ao trono não foi apenas uma troca de governante. Foi um ato de restauração da justiça e da ordem legítima estabelecidas por seu pai. Assim, toda a sua história simboliza a vitória eterna e inevitável da vida sobre a morte. Agora, vamos nos deslocar das areias escaldantes do Egito para as colinas banhadas pelo sol da Grécia Antiga. Aqui, somos recebidos por, talvez, o deus mais controverso e jovial. Dionísio, o deus do vinho, do êxtase, da fertilidade e do teatro. Sua história também começa com um nascimento milagroso, digno de uma verdadeira novela do Olimpo. Dionísio era filho do deus supremo Zeus e da princesa mortal, Semele. Hera, a ciumenta esposa de Zeus, ao descobrir a traição, decidiu destruir tanto a mãe quanto o filho. Com um ardil, ela persuadiu Semele a pedir que Zeus se revelasse a ela em toda a sua glória divina.
Ao ver a verdadeira forma do Deus do trovão, a mulher mortal foi consumida pelo fogo. Mas Zeus conseguiu salvar seu filho prematuro. E adivinhe o que ele fez? Ele costurou o bebê em sua própria coxa e o carregou lá até o final da gestação. Assim, Dionísio se tornou o duas vezes nascido. E este motivo de duplo nascimento, morte e renascimento, tornou-se central em seu culto. Os mitos contam como, em sua juventude, Dionísio foi despedaçado pelos titãs, mas sua avó Reia reuniu seus restos e o trouxe de volta à vida. Esse ciclo de morte e ressurreição simbolizava para os gregos o morrer e o renascer anual da natureza, o definhar da videira no inverno e sua nova floração na primavera. Seus seguidores, as bacantes, entravam em êxtase ritualístico, acreditando que assim se conectavam com o Deus e podiam também alcançar a imortalidade. Vamos ficar mais um pouco na Grécia, pois lá encontramos a lenda de mais um famoso filho de Zeus, cujo nome se tornou sinônimo de força inacreditável. Claro, estamos a falar de Héracles, ou como os romanos o chamavam mais frequentemente, Hércules. A sua história é o exemplo perfeito de como um herói mortal, através dos seus feitos, pode conquistar um lugar entre os deuses. Assim como Dionísio, Héracles era filho de Zeus e da mortal Alcmena. E, como não podia deixar de ser, a ciumenta Hera perseguiu-o desde o seu nascimento. Ela lançou sobre ele a loucura, que o levou a cometer um ato terrível, o assassinato da sua própria família. Para expiar essa culpa, os deuses ordenaram-lhe que realizasse 12 trabalhos impossíveis ao serviço do rei Euristeu. E cada um desses trabalhos não era apenas uma demonstração de força bruta. Era uma batalha contra monstros que simbolizavam o caos, o medo e a morte. Mas o mais importante na história de Héracles é o seu desfecho. Após uma vida repleta de sofrimento e provações extenuantes, foi traído e envenenado. Morrendo em terríveis agonias, ele próprio subiu à pira funerária. E nesse momento, o seu pai, Zeus, elevou-o diretamente da pira para o Olimpo, concedendo-lhe a imortalidade. Héracles não ressuscitou num corpo terrestre. Ele passou por sofrimento e pelo fogo purificador para se tornar um deus. O seu percurso é uma metáfora da vida humana, onde, através da superação de dificuldades e da expiação de erros, se pode alcançar um propósito supremo e divino. Agora, vamos dar um salto para o leste, para a antiga Pérsia e depois para o Império Romano. É lá que encontramos uma das divindades mais enigmáticas e populares de sua época, Mitra. Seu culto, o mitraísmo, era extremamente popular entre os legionários romanos e, por um tempo, foi o principal rival do cristianismo nascente. A história de Mitra está repleta de motivos que nos parecem familiares. Segundo a maioria das lendas, ele não nasceu de uma mulher. Ele emergiu de uma rocha, como símbolo de uma força incriada e eterna. E o seu nascimento, segundo o calendário romano, era celebrado em 25 de dezembro. No momento de seu nascimento miraculoso, havia pastores por perto, que foram os primeiros a vir adorar o novo Deus e lhe trouxeram presentes. Reconhece a história? O mitraísmo era um culto secreto, e seus seguidores se reuniam em templos subterrâneos, conhecidos como mitreus. Eles praticavam rituais muito semelhantes aos sacramentos cristãos. Tinham um batismo ritual com água para a purificação dos pecados, e uma refeição sagrada com pão e vinho, simbolizando a união com a divindade. Os mitraístas acreditavam na imortalidade da alma, no juízo final vindouro e na ressurreição dos justos. Mitra era considerado um mediador entre Deus e a humanidade, um salvador que veio ao mundo para derrotar o mal. As semelhanças são tantas que muitos historiadores ainda debatem quem influenciou quem. A nossa jornada não estaria completa sem uma passagem pela vibrante e multifacetada Índia. Aqui, na terra natal do hinduísmo, encontramos uma das divindades mais amadas e veneradas, Krishna. Sua história está narrada em textos antigos, como
o Mahabharata e o Bhagavata Purana. Krishna é considerado uma avatara, ou seja, uma encarnação terrena do Deus Supremo Vishnu. Vishnu desce à Terra em diferentes formas quando o mundo é ameaçado pelo mal, e Krishna representa sua oitava e mais plena encarnação. Seu nascimento, assim como o de muitos outros heróis, foi cercado por um perigo mortal. O cruel rei Kamsa, seu tio, recebeu uma profecia de que seria morto pelo oitavo filho de sua irmã Devaki. Por isso, ele a aprisionou e matava todos os seus filhos recém-nascidos. Mas quando Krishna nasceu, um milagre aconteceu. As correntes se soltaram, os guardas adormeceram, e seu pai conseguiu secretamente tirar o bebê da cela e entregá-lo para ser criado por pastores. Sua infância e juventude são repletas de histórias maravilhosas e prodígios. Ele era uma criança travessa, mas, ainda assim, derrotava facilmente demônios poderosos. O ápice de sua história é a batalha no campo de Kurukshetra, onde, antes do início da Grande Guerra, ele revela ao seu amigo Arjuna sua verdadeira forma divina e universal. Krishna ensina sobre o dever, a retidão e o amor a Deus, sendo um exemplo de Salvador divino que veio ao mundo para guiar a humanidade no caminho da verdade. Mas afinal, o que tudo isso significa? Será que todas as religiões simplesmente se copiaram? Na verdade, a questão é bem mais complexa e interessante. Não se trata tanto de uma cópia, mas sim da manifestação de ideias humanas universais, os arquétipos. Em cada cultura, as pessoas sentiam a necessidade de uma figura de um salvador divino, um herói que descesse dos céus, vencesse o mal, ensinasse as pessoas a viver corretamente e oferecesse esperança de vida após a morte. A ideia de que um Deus pudesse se tornar humano para compreender o sofrimento humano e oferecer auxílio era poderosa e atraente demais para surgir apenas uma vez. No Império Romano, que era um verdadeiro caldeirão de culturas, essas ideias se misturavam, influenciando-se mutuamente e criando o que os estudiosos chamam de sincretismo. As histórias de Horus, Mitra e Dionísio eram bem conhecidas na época do surgimento do cristianismo, e isso não diminui a singularidade de nenhuma fé, mas apenas demonstra o quão profundamente enraizada na consciência humana está a necessidade de milagre e salvação. A história de Jesus, apesar de sua singularidade para o cristianismo, é parte deste vasto tecido cultural da humanidade. Obrigado por ter acompanhado este vídeo até o fim. Espero que tenham achado tão interessante quanto eu explorar essas histórias antigas. Se aprenderam algo novo, não se esqueçam de deixar um gostei e de se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para vocês. Quais outros mitos ou personagens semelhantes de outras culturas vocês conhecem? Ou talvez vocês considerem essas comparações incorretas? Deixem suas opiniões nos comentários. Será muito interessante ler. Até a próxima.